Graça e paz, abençoados, graça e paz. Estou tomando um café, abençoados. Tomando um café, graça e paz. Ô, abençoados, eu tomo meu banho, né? E saio para resolver as minhas coisas. Mas Deus tem falado tanto comigo, abençoados. Deus tem falado tanto comigo. Então, Deus conversa conosco, porque o Pai está em nós, porque há um só Deus, há um só Senhor abençoado. Aquele que está em nós é o Pai, é o Espírito Santo. Aquele que está em nós é Jesus, é o Pai, é o nosso Criador. Amém? Há um só Senhor. Há um só Senhor, abençoados. Então é com Ele que a gente fala, não é? Então, ao acordar, eu reconheço o Senhor na minha vida, abençoados. E vocês também devem reconhecer o Senhor na sua vida. Vocês devem reconhecer o Senhor por tudo e por todas as coisas. E assim que vocês levantam, vocês oram e falam com o Pai que está em você. E cantam louvor para Ele, abençoados. Te reconheço, Senhor, em minha vida. Te reconheço, Senhor, em minha família. Te reconheço, Senhor, em meu viver. Ao teu povo faz sair com prata e ouro. Entre eles não haverá nenhum enfermo. Na graça de Deus, abençoados, o povo sai com prata e ouro e não há ovelhas doentes em nosso meio, não, abençoados. Não há ovelhas com enfermidades, não há filho de Deus com enfermidades, não, abençoados, não há. Somos sarados e curados para a glória de Deus, amém? Esta é a graça e este é o apostolado, abençoados. Bem-vindo a este canal, Graça sobre Graça Macedo. Bem-vindo ao Facebook, Carme Macedo, eu estou lá também. Se inscreva no canal, abençoados, que tem muita coisa aí para vocês, hein? Tem muita coisa nova para vocês. E esta é a palavra abençoada de hoje. Esta é a palavra Isaías 43, versículo 19. Disse Deus: vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não percebes? Não percebes ainda, abençoado, o sinal de Deus na sua vida? Ainda não percebeu o vento soprando para ti? Foste chamado, foste predestinado, foste escolhido, foste eleito para estar na graça de Deus. Debaixo da graça de Deus você está, abençoados. Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis? Ainda não percebeu? Porei um caminho no deserto e rios no ermo, não é? Diz o Senhor, essa é uma palavra profética para os filhos de Deus. Farei coisas novas, anunciar-te-ei grandes coisas, coisas que ainda estão ocultas para vocês, abençoados. Mas os mistérios do reino de Deus, dado a saber, os mistérios do reino de Deus serão anunciados para vocês. Gentios, filhos de Deus, ovelhas do Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor, abençoados. Essa foi a palavra que o Espírito Santo me enviou hoje, abençoados. Tem mais uma e eu já vou ler aqui com vocês, não é? O ministério de Paulo, ministério do apóstolo Paulo, estamos com ele, não é? Paulo não está mais aqui, amém, abençoados? Paulo, ele foi profeta, ele foi evangelista, Paulo foi pastor, Paulo foi apóstolo, né? Então, Paulo foi mestre, enfim, mas Paulo não está mais aqui. Mas vocês, é dado a saber os mistérios do reino de Deus através de um profeta, apóstolo Marcos Gomes. Não me canso de dizer isso, porque não me canso de fazer o bem, abençoados.
Amém? Não me canso de fazer o bem. Não me canso de anunciar aquele que foi enviado para os gentios, que somos nós. Paulo foi enviado para os gentios, mas Paulo não está mais aqui. Ministério Graça e Apostolado, apóstolo Marcos Gomes. Estamos lá. Ministério Graça e Apostolado. Coloque lá no YouTube. Marcos Gomes. Amém? Porque você vai encontrar muitos Marcos Gomes. Então você coloca Ministério Graça e Apostolado. Amém, abençoados? Então não nos cansemos de fazer o bem, disse o apóstolo Paulo, não é? Então o justo ele vive por fé, o justo ele vive de sinais. Alô, o justo ele vive de sinais. O justo ele vive das maravilhas que Deus fez por nós. O justo vive de sinais, abençoados. O justo vive de maravilhas que Cristo fez. Amém, abençoado? Receba essa palavra. E aqui você não vai ser mais um ignorante. Um ignorante, abençoado, é aquele que desconhece a graça. Aquele que ainda não recebeu a graça. Aquele que não sabe ainda que ele é salvo pela graça. Aquele que não sabe ainda que ele é um justo e que o Senhor o justificou. Pela graça de Deus somos justificados, somos perdoados. Maria, mas perdoado do que eu nem fiz nada. Nem fizemos nada, abençoados. Então a graça de Deus, ela veio para todos e sobre todos. O sol da justiça nasceu para todos os filhos de Deus. Amém, abençoados? E vocês vão ver isso aí ao longo de uma ministração aqui e outra ali, não é? E assim o Senhor vai enviando as ovelhas para este canal, não é? Para ouvir a graça e o apostolado. Recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Romanos 1:5. É assim que está escrito, abençoado. Recebemos, vou falar mais uma vez essa palavrinha, recebemos a graça e o apostolado para obediência entre todos os gentios. Vou falar mais uma vez, para obediência entre todos os gentios. Quem é gentil, Maria? Nós somos gentios. Gentil é um povo não judeu. Amém, abençoado? Tomar um cafezinho quentinho. E agora vamos regozijar na palavra, abençoados. Abra lá suas Bíblias também em Atos 17:30. Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Que é uma pomadinha que eu passo a ser, abençoado. Meu dedo é ruim de digital, meus dedos. Bíblia, papel e caneta, abençoados. Atos. Vamos para o livro de Atos, abençoados, que está cheio de rudimentos lá, não é? Abençoados, é preciso que vocês tenham um mestre, apóstolo dos gentios, apóstolo Marcos Gomes, explica a graça e o apostolado, amém? Eu sou evangelista, abençoados. A uns Deus pôs na igreja para apóstolos, para mestres, para evangelistas. Eu sou evangelista para profeta, então ele está acima de um evangelista que sou eu, não é? Tem a unção de apóstolo, tem a unção de evangelista, tem a unção de pastor, tem a unção de apóstolo, tem a unção de mestre, tem a unção de profeta. Então, abençoados, eu tenho unção de evangelista, amém? Mas o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que está em você, está em mim, está no profeta, amém? Está no pastor. Alô, o Espírito Santo é o mesmo, abençoado. Atos, vamos lá para um livro, porque se você ler, abençoados, a Bíblia, mas eu vou começar a ler a Bíblia, porque um fala uma coisa, o outro fala outro, e eu mesmo vou ler, porque eu tenho o Espírito Santo, e o Senhor é o meu pastor. É verdade, abençoado, é verdade, o Senhor é o seu pastor, o Espírito Santo é o seu pastor, o Espírito Santo é quem te guia. Então pega a Bíblia e você lê, mas falo para vocês, viu, abençoados, eu recebi a graça através do Ministério Graça Apostolado, eu recebi a graça através do profeta Marcos Gomes, amém, abençoados? Hoje eu consigo ler a Bíblia e discernir bem todas as coisas, ou quase todas as coisas, não é? Porque quando eu não consigo discernir, eu aguardo no Espírito Santo, ele está em mim, não é? E quem vai agir, abençoados, o mover de Deus, quem impedirá? O homem? Não, abençoados, não. Então, o que Deus tem, Ele tem para nós, abençoado. Deus tem uma vontade para nós, amém? O agir de Deus, quem impedirá, não é?
Então vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra, abençoados. Lá em livro de Atos está cheio de rudimentos, como eu estava dizendo, não é? Livro de Atos é cheio de rudimentos, abençoados. Vocês podem até ler as cartas de Paulo, né? O Senhor estava, esses dias eu estava lendo a Bíblia, não é? E é escrito, acho que foi Pedro que falou, não é? As cartas de Paulo contêm pontos difíceis de entender. Eu vou ler sozinha e o Espírito Santo vai me guiar. Sim, o Espírito Santo nos guia e nos ensina em toda a verdade, não é? Mas, abençoados, eu penso que nada é impossível para o Senhor. Não há nada demasiadamente impossível para o Senhor, não é? Mas, abençoados, se você não tiver um mestre, um apóstolo, dos gentios, hein? Mestre da graça, hein? Abençoados, não da lei. Não, da lei já tem muitos, abençoados. E eu penso que ficará um pouco mais difícil. Pode até entender algumas coisas. É preciso ter o pleno conhecimento, não é? O pleno conhecimento da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, é preciso manusear bem a Bíblia, é preciso ler bastante, é preciso estudar bastante, enfim, para que o Senhor nos dê o pleno conhecimento. Amém, abençoados? Então, vamos lá. Para que tenhamos entendimento e não sejamos mais ignorantes da palavra do Senhor, não é? Penso que sozinho, ao ler, você vai ver muita coisa. Mas aqui está escrito isso, mas lá está escrito aquilo. Então, a Bíblia, ela é dessa forma. Tendo um pleno conhecimento, você consegue se localizar. Amém, abençoados? Tendo pleno conhecimento, você conhece qual palavra foi para os judeus e qual palavra é para os gentios, para nós. E hoje você vai ter um pouco de conhecimento sobre isso, amém? Aqui nesse livro, olha, livro do apóstolo Marcos Gomes, não é? O ministério de Paulo. A graça está com Paulo, abençoados. A graça está com Paulo, não é? Então o justo viverá da fé. Aí João disse lá, né? Mas a fé sem obras é morta. O João não recebeu a graça, abençoados. Então o justo, ele vive de sinais. O justo vive das maravilhas de Deus. Vamos lá? Atos 17:30. Vou manusear aqui a Bíblia, Atos 17. Hoje de quarta-feira, hein, abençoados? Hoje tem... para quem quer crescer em graça, não é? Hoje tem estudo, amém? Ministério de Graça e Apostolado, coloque lá. Dia de quarta-feira, estudo bíblico, não é? Um estudo para quem quer saber de Deus, não é? Domingo, culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, não é? A Jesus Cristo, nosso Salvador. O nosso Senhor. Há um só Senhor. Vamos lá, abençoados. Atos 17:30. E eu, graças a Deus, não estou mais ignorante. Ignorante não é ser grosso, não, abençoados. Ignorante é a pessoa não saber, não conhecer. E aí, quando ela passa a ouvir, não é? O ouvir dá um entendimento. O ouvir dá um crer nas coisas que o Senhor fez, não é? Atos 17. Atos 17, versículo 30. Eu gosto demais. Eu gosto demais dessa passagem. Atos 17, versículo 30. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, não é? Então a gente tem que se arrepender das coisas que a gente faz de mal aqui na terra. Não matar, não roubar, não prostituir. Quem anda nessas coisas não está no reino de Deus, não é, abençoado? Quem anda praticando essas coisas, em falatórios, em maledicências, em concupiscências da carne, não está no reino de Deus, não recebe o reino de Deus. Por quê? Porque está na carne, porque está nessas coisas. Então tem que se arrepender dessas coisas, entrar para o reino de Deus e saber a graça de Deus, entrar para as escrituras, entender as escrituras, não é? Precisa entrar. E quem está demasiadamente nas coisas da carne, né, nos desejos vios, enfim, na prostituição, na lascívia, na contenda, na inimizade, tudo isso é obra da carne, abençoado. Não recebe o reino de Deus.
Virando para o espiritual, quem faz campanha, quem faz jejum, quem se batiza, quem faz corrente de libertação, em Cristo nós estamos libertos. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Amém, abençoados? Não pode agradar a Deus. Então, não devemos ser mais meninos, devemos ter conhecimentos. Então, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas passando a entender a graça de Deus, Romanos 1,5, não é? Ser desobedientes, a graça e o apostolado. Amém? Para que tudo te vá bem, abençoado. Alô, se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Amém? Diz a palavra. Se quiseres, não é? Existe um sim, abençoado. É se quiseres, disse Deus. Não está escrito. Se quiseres. Abra suas Bíblias também em Efésios 4, versículo 14, abençoados. Efésios 4. Ai, abençoado, quando eu estava tomando banho, meu café, e o Senhor vai ministrando tudo para mim. Ai, é tão bom. Ai, eu regozijo na graça. Efésios 4, abençoados. Efésios 4, versículo 14. Olha lá. Então você vai receber a graça e o apostolado, eu creio, por fé. Creio, por isso falei, amém? Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Olha aí a palavra que o Senhor ministrou para mim, abençoados. Para mim e para vocês. Vou ler novamente, amém? Para vocês que são eleitos, predestinados para estar aqui na graça. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos, então, daqui para frente, nós não estamos mais na ignorância. Então, que não sejamos mais meninos inconstantes em qualquer vento. Porque vem essa noite para você se batizar e se arrepender dos seus pecados. Alô, nós não temos mais pecados. Mas não é o meu assunto, amém, abençoado? Então, ele nos aceitou já. Com o sangue de Cristo, nós fomos comprados, estamos na igreja de Cristo, o ressuscitado. Sem esquecer disso, hein, abençoados? Isso tem que ficar patente. Estamos na igreja de Cristo, um ressuscitado, onde ele é o cabeça. E nós, comprados por um bom preço pelo sangue de Jesus, nascidos depois da cruz, nascidos debaixo da graça de Deus, não é? Já abençoados com toda sorte de bênção, não é? Estamos aqui na graça, abençoados, sem rudimentos e sem obras, amém? Não é como João falou, mas a fé sem obras é morta. João, ele não sabia da graça. Quem sabia da graça era Paulo, pegou no caminho de Damasco. Efésios, então vocês não podem ser levados por qualquer vento, vocês têm que ter uma direção do vento, o Espírito Santo que está em você. Amém, abençoados? No seu dia a dia, você tem que perceber, ficar atento, não pode ser disperso aos sinais de Deus. Um sinal ali, aí você vai para lá. O sinal aqui, vai para cá. Então, sinal ali, para lá. Então, você tem que estar atento. E se você tiver nas concupiscências da carne, ou abençoados, aí não dá, né, abençoado? Aí o Espírito Santo não se manifesta, abençoado. Alô, ele está em você, mas ele não se manifesta. Efésios 4. Então, os pastores que ainda estão fazendo essas obras judaicas, né, costumes para judeus, ordenanças da lei, os pastores estão na carne. Aí, quem está junto com esses pastores não recebe o reino de Deus. Eles estão na carne, eles estão ainda em Jesus de Nazaré. Então, não recebe o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, né, abençoados? Vocês vão entender a graça de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro. Amém. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos, vocês não podem ser mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Doutrina é a sã doutrina, abençoados. Doutrina, a sã doutrina de Cristo é que você é salva, que você é reconciliada, que você é comprado por um bom preço, é que você é justificado, é que você, abençoado, está sem pecado.
Doutrina é que você é um espírito, um filho de Deus, com Deus. Isso é doutrina para a igreja. Agora, campanha, ou abençoado, jejum, campanha de libertação, fostes liberta em Cristo, abençoado, de todo o mal. Então, isso não é doutrina para a igreja. A roupa, porque você não pode cortar o cabelo, porque você não pode pintar a sua unha, porque a sua roupa está muito justa, porque, abençoado, penso que somos bem grandinhos, não é? Para saber nos comportar adequadamente nos lugares onde vamos, não é? Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Isso não é doutrina para a igreja de Cristo, abençoado. Na igreja de Cristo há anjos revestidos de carne. Na igreja de Cristo há anjos. Pelo engano dos homens, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Vamos fazer uma campanha hoje? Eu vou lá e faço. Vamos fazer o jejum hoje? Vamos. Vamos fazer 7 semanas de corrente? Vamos. És abençoado, abençoado. Sois abençoados, com toda sorte de bênção já. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Com astúcia, né? Com palavras bonitas, induzem o homem ao erro. Olha, abençoados, esses dias eu conversando com Deus e Deus comigo, eu conversando com o Espírito Santo e o Espírito Santo comigo, eu, ao ler às vezes as cartas de Paulo, realmente contém pontos difíceis de entender. Não será para qualquer um explicar, abençoados. Aqui eu trago um pouco de evangelismo para vocês, mas explicar com eficácia, abençoados. Olha, há um mestre, há um apóstolo, há um profeta. Paulo não está mais aqui, mas temos um profeta na terra, repito, abençoados, Marcos Gomes. Então, as cartas de Paulo não é para qualquer um explicar. Então eu penso que tem muitos pastores que não sabem explicar a graça. Por isso vão continuar omitindo as verdades feitas em Cristo. Não vai falar da graça, vai ouvir, mas não vai entender. Em Marcos, não é? Lá no livro de Marcos fala sobre isso. Vai ouvir, vai ler e não vai entender. Se não vai entender, como é que vai pregar? Se não entende, se não recebe, como que prega? Só Paulo, abençoado. Só o apóstolo Paulo. Paulo foi pego a caminho de Damasco. Só Paulo, abençoados. E aí, Pedro e João e Tiago, não estou entendendo mesmo. E aí, vou até aqui, deu certo, eu com essa palavra, não é? Do ministro, andaram com Jesus de Nazaré. Então, ouviram tudo de Jesus de Nazaré e vão continuar com Jesus de Nazaré, porque eles não recebem a graça, não entendem a graça. Pedro disse, as cartas de Paulo contêm coisas difíceis de entender. Se tem difícil, se não ouve, né, abençoado, aí fica mais difícil ainda, né? O ouvir traz a fé, não é? Mas se não ouvir, aí fica mais difícil ainda, né? Aí só pelo Senhor mesmo, né? E vamos lá, abençoados. Então, eu quero procurar aqui uma palavra para vocês. Deixa eu verificar aqui, 2 João. Eu acho que é Tiago que eu quero. Deixa eu verificar aqui, senão eu já vou manejar o livro um pouco, abençoados. Umas 2 páginas do livro. Eu acho que é Tiago 4. Quero verificar Tiago 4, vamos lá. Tiago 4. Tiago 4. Vou verificar aqui o que o Tiago falou. Não, aqui é Pedro. Deixa eu procurar aqui, abençoados. Que aqui eu, né? Eu não tava... não tava aqui no meu...
Então, tem uma fala de Tiago aqui, abençoados, que, olha, a fé sem obras, não é? Então, Tiago, ele não sabia, abençoados, ele não sabia da graça de Deus, não é? Depois vocês lêem lá, ó, Tiago 2, não é? Eu não vou ler tudo, não. Olha lá. E eu não vou ler tudo, não, porque eu vou ler o livro. Olha lá o Tiago, ó, aqui em Tiago é 4,16. Portanto, confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, certo? Até aí temos algo em comum, não é? Pedro com Paulo, não é? Orai, porque Paulo também falou orai sem cessar, não é? E a oração de um justo, o justo somos nós, não é? O justificado por Cristo Jesus, não é? Lá na cruz, justificado. Então, a oração de um justo é poderosa e eficaz, não é? Portanto, confessai os vossos pecados. Aqui não mais, porque ele andou lá, não é? Com Jesus de Nazaré. E o João, o Pedro, o Tiago, tudo falou, confesse os seus pecados. E Paulo, ele disse, não é? Não tenha pecado, porque não há mais pecado no mundo. Se não há mais pecado no mundo, não é? Romanos 5 e 6, abençoados. Vocês lêem lá, que lá tem grandes revelações. Lição de casa, Romanos 5 e Romanos 6. Se não há mais o pecado no mundo, porque que nós não servimos mais ao pecado. Amém? Não tem mais o pecado para a gente servir a ele. Por isso estamos justificados. Romanos 4, 23, 25, não é? Eu penso que eu estou falando dos versículos certos. Deixa eu virar aqui, porque eu não quero ser irresponsável com a palavra do Senhor. Vamos lá, abençoados. Romanos 4, não é? Romanos 4. Olha lá, nem é meu assunto. Então eles falaram uma coisa, porque eles andaram com Jesus de Nazaré. E Paulo andou com Jesus de Nazaré? Não, Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor, Atos 9, não é? Atos 9, o Senhor pegou ele lá no caminho de Damasco. Olha lá, Romanos 4. Romanos 4. Então é preciso que vocês entendam isso. Romanos 4, olha lá, ó. Mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, o que cremos, aquele dentro morto ressuscitou. Ele, olha lá, ó, Romanos, tá bom, abençoados? Ó, Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação, não é? Ele foi entregue. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado. Então, quem anda imputando pecado aí nos homens são esses homens da lei, porque Cristo tirou, remiu os pecados, não é, abençoados? Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação, e com ele ressurgiu a nova criatura que somos nós, sem pecados, no Espírito, amém, pessoal? Então, vocês precisam ler um pouco de Romanos, né, abençoados? Romanos 4, 5, 6, não é? Mas tem lá numa playlist do Ministério Graça Apostolado todos esses estudos, amém? Então a gente vai lembrando vocês aqui que esses três não receberam a graça de Deus, ficam mandando vocês confessar pecados, pecado estes. Não olhamos ninguém segundo a carne mais, não é? Ah, mas nós é sem pecado, é difícil o povo entender isso aí, né? O povo eleito é difícil, abençoado. Mas precisa ouvir. Vamos lá então, abençoados, um pouco aqui do livro, abençoados. Então paramos aqui na página 128, o ministério de Paulo, né? Então a gente vai falar muito de Paulo, né, abençoados? Então por isso que eu resolvi trazer isso aqui. Vamos lá. Antes não era povo, lá, ó. Antes não era povo. Vai falar aqui em 2 Pedro 2, versículo 10. Paramos aqui. Antes não era povo, mas agora sois povo. Alô, abençoados. Antes não era um povo gentil, né? Antes da cruz tinha povo gentil, tinha povo judeus. Há uma palavra para gentil que somos nós e há uma palavra para os judeus. Então pegaram aí as palavras, os costumes judaicos, a palavra de judeu, ministrou tudo para nós, o gentil, fizeram aquela bagunça. A igreja de Cristo ficou uma bagunça. Antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Antes da cruz, não é, abençoados? 1 Pedro 2, 10. Então nós alcançamos a misericórdia de Deus porque somos salvos.
tivemos uma eterna redenção, não é? Tivemos uma justificação em Cristo abençoado. De forma que por eleição e predestinação nada mais é do que nós temos um destino certo, abençoados, amém? Após essa vida aqui, nós temos uma vida eterna com o nosso Senhor. Tem quem criar e acabou essa vida aqui, acabou tudo. Não, não acabou tudo. O Espírito vai subir com o Senhor e teremos uma vida nova com o Senhor, amém? Por isso não devemos olhar ninguém segundo a carne, abençoado. Porque a carne para nada serve, disse Jesus e disse também Paulo, a carne para nada serve, é o Espírito, amém, que terá um destino certo, porque somos espíritos de Deus, filhos de Deus, e este vai subir. De forma que por eleição, não é? Efésios 1:4, né? Fomos eleitos. O Senhor já nos elegeu antes da fundação do mundo, de forma que por eleição e predestinação, agora que eu aceitei Jesus, eu sou um filho de Deus, não, pessoal, não, antes da fundação do mundo, de forma que por eleição e predestinação, os gentios, que somos nós, foram salvos no Espírito, pela graça de Deus em Cristo. Os gentios foram salvos na cruz em Cristo, quando Jesus morreu e ressuscitou. Essa revelação, esse mistério foi dado, esse mistério foi pregado e ensinado a eles depois por Paulo. Então, né? Então, ensinado a eles a quem? Aos homens de Deus, né? Então, lá no tempo de Jesus de Nazaré foi ensinado, não é abençoados a eles, né? E por que deixaram de pregar a graça de Deus? Será abençoados? Não é? Por que deixaram de pregar? Por que não andaram com Paulo? Pedro nem mandou só 15 dias. Pedro andou só 15 dias com Paulo. Então 15 dias abençoados. Não dá para saber a graça. O gato quer sair, abençoado. Vou abrir aqui. Peraí. E aí, abençoados, vamos lá, não é? Olá, como tudo começou, fica atento a isso aqui, abençoados, como tudo começou, Deus deu uma visão a Pedro, grande Pedro, homem de Deus, não é? Não teve a graça revelada, mas era o homem de Deus, amém, abençoados? Nem todos são falsos, há os verdadeiros, viu, abençoados? Há os verdadeiros e há os falsos, no meio da congregação. Tem falsos irmãos, tem falsos obreiros, tem falsos pastores, conhecem a verdade. Uns não sabem mesmo, outros não têm revelação, outros sabem, mas foram além, não é? Foram além, como diz o pastor Marcos, não é? Beberam o leite das ovelhas e mataram as ovelhas porque não ministram uma sã doutrina. Como tudo começou, Deus deu uma visão a Pedro, tendo fome quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentidos. Pedro, não é? Pedro foi arrebatado com o Espírito Santo. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado, 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais. Então o apóstolo, o profeta Marcos Gomes interpretou: de todos os povos, nações e tribos. De todos os povos, nações e tribos. Fecha parênteses. Quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida, tô lendo aqui abençoada assim meio longe, ó, porque o óculos, né, meio embaçado, meio escuro aqui. Quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz, foi-lhe dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro, mata. Então o Espírito Santo falou com Pedro. Levanta-te, Pedro, e mata. Aí o apóstolo Marcos Gomes, o profeta, interpretou essa fala. Olha, vai até eles. Então Pedro
vai até os gentios. E vocês vão ver o que aconteceu quando Pedro foi até os gentios. Isso lá em Atos 10:15 que eu tô lendo, tá? Vai até eles, ou seja, vai até eles e comei e receba como meu povo. Pedro, recebe o meu povo, o gentil que não clamava por mim. Porque o Jesus, ele veio, não é, para o povo judeu e crucificaram e não creram, não é, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador. Então, não creram. Foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata. Ou seja, vai até eles, disse o apóstolo, disse o apóstolo da graça, Marcos Gomes. E come, e os receba como meu povo. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda, não é? Então, a visão dele era os animais, não é? Então, vai até essas pessoas, Pedro. Nunca comi, Senhor, nunca comi coisa alguma imunda. Nós, os judeus, a interpretação do apóstolo Marcos Gomes, que veio do Espírito Santo. Nós, os judeus, não nos misturamos com os estrangeiros que não fazem parte do teu povo. E até hoje a Igreja de Cristo, se você for batizado, você está salvo. Se você não for batizado, você não está salvo. Só os crentes que são batizados é que são salvos. Só os crentes é que tomam santa ceia, porque eles são batizados. Se vir alguém de fora que não é batizado, não, hoje não pode, hoje é dia de santa ceia. Hoje não, hoje você não pode tomar santa ceia. Você não pode tomar porque você nem batizado é. Então você precisa se batizar para você receber o Espírito Santo. Enquanto a ovelha, ela já tem o Espírito Santo, ela já nasce com o Espírito Santo. Então os crentes hoje, ele faz acepção de pessoas. Isso é acepção de pessoas, abençoados. Não, na nossa igreja não. Você é a igreja de Cristo. Gentil, você é a igreja de Cristo. Não seja mais menino inconstante a qualquer vento, a qualquer doutrina dos homens. Então, vocês não sejam mais menino inconstante. Tá aqui, tá ali, tá com Pedro, tá com João, tá com Tiago e tá com Paulo. Então, vocês têm que crescer na graça e no conhecimento, abençoados. Não é? Tem que crescer. Aqui você cresce. Foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata, vai até eles, Pedro, vai até eles e come, e os receba como meu povo. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Nós, os judeus, então, os judeus não se misturavam com os estrangeiros que somos nós, né? Estrangeiro, naquele tempo, né? Estrangeiro é o povo gentil, amém, meus filhos? Na Bíblia, o estrangeiro é o povo gentil. Não nos misturamos com os gentios que não fazem parte do teu povo. Olha lá, ó, né? Então, não, você não tá batizado, não. Então, hoje não. Hoje você fica aí só ouvindo a palavra, né? Abençoados, olha, é uma falta de conhecimento danada da graça, abençoados. Misturamos com os estrangeiros que não fazem parte do teu povo. Então, o povo judeu era um povo, não é? E não se misturava com o povo gentil, não é? Só eles tinham zelo por Deus. Os gentios, eles, né? Os gentios não perguntavam por Deus, mas foi achado por Deus. Abençoado, os gentios não perguntavam pelo Senhor, mas eles foi achado por Deus. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele morreu na cruz, ele morreu para te dar a salvação, abençoados. Os gentios não perguntavam por Deus. Os judeus eram zelosos por Deus, mas os gentios nem lei nem graça, mas foi achado por Deus. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Nós, os judeus, quer dizer, não é? O profeta traduziu. Nós, os judeus, não nos misturamos com os estrangeiros que não fazem parte do teu povo. Segunda vez lhe disse a voz,
não faças tu comum ao que Deus purificou. E eu já ouvi ovelhas dizer, os crentes hoje estão precisando ser purificados. Alô, abençoados. Gentios, judeus, estão tudo purificado pelo sangue de Cristo. Não tem entendimento da graça, mas os irmãos em Cristo estão purificados pelo sangue de Cristo, não é? Não estão purificados porque entrou e mergulhou, ou entrou e mergulhou em uma piscina, ou aspergiu a cabeça e agora é esse filho de Deus. Não, abençoado. Alô, estamos na igreja de Cristo e não tem essas coisas na igreja de Cristo. Ele é o cabeça. Segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Então Deus purificou e o povo está falando que os filhos de Deus não são filhos porque não se batizam nas águas. Não tem o Espírito Santo. Deus os purificou. Deus nos purificou. Nós que somos os gentios. Segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum aos que Deus purificou. O profeta Marcos Gomes traduziu, pois os gentios já haviam sido salvos. Na cruz, abençoado, nós. Pois os gentios já haviam sido salvos, perdoados, justificados, santificados, purificados em Cristo na cruz. Atos 10, 15. Já tinham sido lá atrás, não é? Lá quando ele foi morto lá na cruz, não é? João 19:30. Bom, entrando Pedro, saiu Cornélio. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Ó, a humildade de Pedro aí, ó. Levanta-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos. Achou muitos. Então Pedro foi, né? Pedro obedeceu o Senhor, olha lá. Falando com ele, entrou e achou muitos gentios. Alô, tem muitos gentios aqui na graça e no apostolado. Falando com ele, entrou e achou muitos gentios que ali se havia ajuntado. Alô, os gentios estão se ajuntando para ouvir a graça de Deus. Que ali se havia ajuntado, estamos juntos, abençoados na graça. Disse-lhe vós, gentios, disse-lhes vós, gentios, bem sabeis que não é lícito, bem sabeis que não é lícito, segundo a lei, a um judeu ajuntar-se. Pedro era judeu, não é? Juntando com gentios, era um povo separado. Mas aí acabou a lei, estamos debaixo da graça, hoje somos um povo só, não é, abençoados? A um judeu, bem sabeis, não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, né? Que era o povo gentil. O povo gentil na Bíblia é estrangeiro. Um povo não judeu. A um judeu, então, bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me. Olha, Pedro fez, olha o que Deus fez com Pedro, hein? Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem gentil, interpretou o apóstolo, chame comum ou imundo, não pode chamar. Os Pedro hoje não pode, disse Deus a Pedro. Os Pedro hoje não pode chamar, dizer que os filhos do Senhor não são purificados, porque já estão purificados, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nenhum homem chame comum ou imundo. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade,
Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Olha lá, Pedro reconheceu. Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ai, porque aquele não se batizou, então ele não está salvo. Não é a água que salva mais, abençoado. Alô, na igreja de Cristo, o ressuscitado não tem águas. Estamos purificados, estamos salvos pelo sangue. É preciso sempre confessar isso, para que isso fique em sua mente patente. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10, versículo 25 a 35. Vocês leem, abençoado. Deus revelou a Pedro que os gentios eram salvos, tanto quanto os judeus. Deus revelou a Pedro que os gentios eram salvos, tanto quanto os judeus, contanto que tivessem sido eleitos e predestinados à salvação. Então Deus revelou a Pedro, e Pedro não me juntar com estes, comer, enfim, ir até eles, me ajuntar com eles, não podemos. Então Deus teve que falar com Pedro e falou: Pedro, eles estão justificados, Pedro. Eles estão purificados, Pedro. Fale isso com eles, Pedro. Eles estão salvos pela graça. Fale isso, Pedro, com eles. E é isso, abençoados. Vamos parar por aqui. Depois a gente vai voltar com isso aqui, viu? Olha lá, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Todos. Caiu o Espírito Santo sobre todos. Quem? Os gentios, não é? Que ali se encontravam, né? Olha lá. Falando com ele, entrou e achou muitos gentios que ali se havia ajuntado. Alô, caiu o Espírito Santo sobre eles. Eles nem perguntavam do Senhor, e caiu o Espírito Santo. Batismo? O batismo apareceu aqui, abençoados, aqui, ó, Atos 10, 44. A Bíblia é uma cronologia. O batismo ele só veio aparecer lá. Batismo em água de João Batista só vem aparecer em Mateus 3. Vamos continuar depois, amém, abençoados? Graça e paz para vocês. Vamos continuar na página 130, não é? E aqui foi o nosso estudo de hoje. Depois a gente continua, amém, abençoados? Graça e paz para vocês. Um excelente dia. Hoje é quarta-feira, tem Ministério Graça e Apostolado. Hoje é ensino, uma doutrina, sã doutrina sendo pregada para você, abençoados. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês.